Nós estamos na Tua presença com o intuito de aprendermos do Senhor por meio da Tua palavra. E mais uma vez nós nos dobramos diante da Tua sabedoria, ó Deus, e do reconhecimento da inspiração da Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito. Reconhecendo isso, nós reconhecemos também, ó Deus, que necessitamos deste mesmo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Reconhecemos também, ó Deus, que ao compreender a Tua palavra, nós necessitamos do mesmo Santo Espírito para que ela possa frutificar em nossas vidas. Ou seja, Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência total da graça do Senhor e do agir do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Motivo pelos quais, ó Deus, nós oramos nessa manhã, reconhecendo o Senhor, o nosso Rei dos Reis. Amém. Bom, vamos começar como já fizemos em outras aulas. Eu gostaria que você me desse um retorno. Você me dissesse pelo menos uma ou duas coisas aí que você aprendeu ou que foi importante para você nas aulas que nós passamos. Nós já tivemos 2 aulas depois que fizemos isso. Ok? Eu vou falar algo que eu pensava e foi a única coisa de tudo que você já mostrou que era uma ideia que eu já tinha. E aí você falou a mesma coisa que eu pensava. Foi a única coisa que me argumentou de tudo que eu já tinha pensado sobre Apocalipse, que é sobre os 24 anciões. Eu justamente ao contrário, porque eu não fazia a mínima ideia do que significava os 24 anciões. Também nunca fui procurar ver também, mas achei muito interessante, né? Os 12 discípulos e as 12 tribos. Eu achei muito interessante. Ok. Mais alguma coisa? Eu gostei muito principalmente de contextualizar um pouco da situação das cidades, né? Ah, sim. Uhum. Com a contextualização fez todo sentido o que João está falando na carta, né? Faz todo sentido a gente pensar primeiro, entender o que estava acontecendo na cidade, como que era, a convivência deles, para depois ir para o texto. Isso para mim foi... Eu não sou muito um cara que gosta muito de história, mas quando se trata da Bíblia, assim, eu me empolga bastante. Realmente faz bastante diferença quando a gente consegue compreender a situação histórica, né, da cidade e poder aplicar isso ao texto. Traz uma vivacidade para o texto, faz com que o texto se torne um pouco mais claro para a nossa leitura. É interessante porque isso não acontece só com o texto de Apocalipse, viu, gente? Você conhecer qual que é a situação histórica da cidade de Éfeso, nós passamos sobre Éfeso muito rápido. Mas faz toda a diferença para você interpretar a epístola de Paulo aos Efésios. Você conhecer qual que é o transfundo histórico que fez a formação da epístola aos Romanos, faz toda a diferença para você compreender a carta aos Romanos. Então, tem aí sua aplicação não só aqui, né? Essa importância do fundo histórico, como tem a sua importância em cada um dos livros que você vai estudar, tá? É aquilo que a gente havia falado, você não consegue compreender um texto se você não entender o entorno em que ele foi criado, se você não compreender o motivo pelo qual ele foi criado, o que levou a criar aquele texto e assim por diante, né? Quem está escrevendo aquele texto, tá? Se você for ler um texto, por exemplo, sobre um assassinato, né? Então, vamos supor que está sendo escrito um texto sobre um assassinato. Se é o pessoal dos direitos humanos que vai escrever sobre esse texto, ele tem um enfoque, né? Se é o pessoal militar que vai escrever esse texto, ele tem outro enfoque, porque cada um deles tende a defender a sua própria visão a respeito do assassinato, né? Então, quem escreveu, por que está escrevendo o texto, em que situação esse texto foi escrito, acaba fazendo toda a diferença para que a gente possa compreender o significado do texto para aqueles que estão ouvindo. Realmente é uma diferença bastante grande. Mais alguma coisa? Eu achei interessante o que você explicou sobre
ver as trombetas e os cavaleiros, né? Porque a gente se perde muito nesse negócio de ficar procurando na história. Aí sim. você não acha na história, vai pronto, já perde o interesse pelo livro e o significado já não tem mais importância porque você não conseguiu achar na história, então não importa. Você vai morrer e não vai ver nada disso acontecer. Então foi muito importante ver o real significado e desfocar um pouco disso de ficar procurando na história. Infelizmente, o livro do Apocalipse tem tem recebido muito essa interpretação de tentar encontrar no simbolismo um evento histórico para calçar a sua interpretação, né? Isso tem sido bastante, ao meu ver, tá? Bastante maléfico para o livro. Tem renegado o livro a uma situação que ou alguém que é muito entendido compreende e é só para esse grupinho, entendeu? E então o livro fica renegado a um grupinho diminuto de gente que pode ler e entender o livro. E aí o livro deixa de ser um livro aplicativo, deixa de ser um livro importante para a igreja. O crente comum, digamos assim, né? O leitor comum, ele não pode ler o livro porque ele não consegue entender os significados históricos por detrás desse livro, não consegue visualizar o futuro, como vai ser, e o livro deixa de ter essa aplicação e essa vivacidade para o dia a dia, deixa de manter esperança, que é o grande propósito do livro de Apocalipse, nos trazer esperança, né? A esperança de que o Senhor continua atuando na história. O Senhor continuava atuando na história lá dos cristãos do primeiro século, continua atuando em nossos dias agora, né? Bom, muito bem. Ontem nós conseguimos adiantar bastante o livro, né? Nós demos um salto razoável no livro. Hoje nós vamos buscar trabalhar um pouco mais, então, o texto. Nós fomos até o final do capítulo 10. Ontem, no capítulo 10, correndo um pouco, né, eu falei para vocês a respeito do livrinho e relacionei o livrinho à mensagem do Evangelho, o que é uma possibilidade de interpretação. O que eu não falei para vocês é que uma outra possibilidade de interpretação do livrinho é que no livrinho está descrito os acontecimentos do capítulo 11 para diante. Essa é uma outra possibilidade de interpretação desse livrinho. Quando você lê o texto de Apocalipse algumas vezes e você cria uma familiaridade com o texto, você vai perceber que o texto, a partir do capítulo 11, ele toma um colorido diferente, ele tem uma visão um pouco diferente, tá? Se antes era um pouco mais generalizado, digamos assim, os juízos, a partir do capítulo 11, ele passa a ser muito mais direto, tá? A partir do capítulo 11 dá para a gente perceber, inclusive, um pouco mais a ligação, inclusive, com o próprio Império Romano, ou liga um pouco mais ao sofrimento da igreja, assim por diante. Então, até o capítulo 11, eram juízos muito generalizados sobre a terra, né? Uma coisa mais assim. E o capítulo 11, a partir do capítulo 11, parece que é um pouco mais direcionado. Então, uma outra possibilidade para a interpretação do livrinho do capítulo 10 é que ele trata dos eventos que vão acontecer a partir do capítulo 11. Da mesma forma, a ideia é exatamente a mesma, que a mensagem ela é agridoce, né? Vem lá essa mensagem lá, da ideia do Ezequiel ainda, e é agridoce porque tem uma função de esperança, tem uma função de salvação, mas tem também uma função de condenação, tá? Ou seja, vai haver salvação e vai haver condenação, vai haver juízo e vai haver esperança no texto também daqui para frente, ok? Então temos essa possibilidade para a interpretação também do livrinho lá do capítulo 11. Lembram, né? Que ele comeu, que o anjo que estava entre o mar e a terra entregou para ele, falou para ele lá pegar o livrinho, comer, e que na boca ia ser doce, no ventre amargo, e assim por diante, ok? Vamos lá.
Então, a partir do capítulo 11, ele começa a ter essa visão um pouco mais ampla, digamos assim, né? Ou mais ampla em sentido geral, mas também mais direcionada, tratando de coisas mais específicas. Já não é um juízo sobre toda a terra, essa ideia assim, né? Já começa a falar de coisas mais específicas, mais pontuais. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Bom, a imagem que nós temos aqui, primeiro, é a imagem do templo, né? Cabe-nos nós informarmos que, durante a história de Israel, se fala muito de templo. Não era o templo, mas começa lá com a ideia do tabernáculo, lembram? Né? A ideia do tabernáculo. Depois tem o desejo de Davi de fazer o templo, e ele não concretiza, mas Salomão faz o grande templo, né? Lá no templo, então, nós tínhamos o Santo dos Santos, toda essa história de Velho Testamento que vocês conhecem, né? Então, Salomão faz o templo. Na destruição de Jerusalém, em 586, por Nabucodonosor, esse templo é também destruído, ok? Bom, o templo é, então, também destruído. Some-se a Arca da Aliança nesse momento, né? Ela desaparece e assim por diante. Depois, quando os medo-persas eles levantam como império, eles tinham uma política mais benevolente, e eles, então, liberam o povo de Israel para voltarem para sua terra. E então nós temos a história de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias retornam, e uma das incumbências de Neemias é a reconstrução do templo. Então, ao que tudo indica, de alguma forma, Esdras reconstrói um templo, Neemias reconstrói a cidade, os muros, né? Esdras reconstrói um templo, ou pelo menos parte de alguma coisa de templo. Esse templo é um templo muito menor. Lembra que fala do povo chorando porque olhavam para trás e viam a grandeza do templo de Salomão, e agora o templo de Esdras era muito mais minguado, né? Era muito menor, não tinha toda a pompa e beleza que existia no templo anterior. Bom, segue-se com isso. Na época do Novo Testamento, um outro templo é restaurado, que é o famoso templo de Herodes. Ok? Então, Herodes reconstrói o templo. O historiador Flávio Joséfo, falando a respeito do templo de Herodes, ainda alguns comentaristas acham que é exagerada a descrição de Joséfo, mas fala do templo de Jerusalém como sendo uma coisa esplendorosa, alguma coisa fora do comum. Fala, por exemplo, que o teto era tudo de ouro, né? E a forma que ele fala dá a entender que o teto era de ouro, ou revestido de ouro por dentro e por fora. Então, quando você estava chegando em Jerusalém, que o sol batia no templo, o ouro brilhava, sabe? Tem uma série de descrições que vale a pena, inclusive, lá da descrição de José. Inclusive, lembram a profecia de Jesus que diz que não ficaria pedra sobre pedra? Bom, quando os romanos, na década de 70, depois de Cristo, tomaram Jerusalém novamente, Tito, que era o cara que era o imperador, chegou a ser imperador, era o general que estava por detrás disso, então, ele não queria destruir a cidade, sabe? Não queria destruir a cidade. Mas aí o povo dentro de Jerusalém não entrega a cidade, o cerco leva 3 anos e meio aproximadamente para se concretizar. E os soldados, então, de Tito estavam injuriados por tanto tempo de cerco e por causa de todas as maldades que existiam acontecendo dentro da cidade. Então, quando eles tomam a cidade, o que os soldados fazem? Os soldados metem fogo em tudo, inclusive no templo.
Então, todo o ouro que tinha no teto derrete. E aí, o ouro derretido fica entre as frestas das pedras que construíam o templo. E diz que os soldados tiraram pedra por pedra para retirar o ouro que ficou nas frestas, cumprindo assim o dito lá de Jesus. Mas isso aqui é só um adendo. O que é importante para a gente aqui é entender que a ideia de um templo é uma ideia natural para o povo de Israel, é natural para o cristão compreender essa história de templo. E quando fala aqui, então, de um templo, essa é uma ideia que era clara para eles do que estava falando. Apesar que, mexerica, esse trem aqui não está de Deus, não. Vou levantar. Acho que é mais fácil. Não, põe um pouco para trás, senão eu vou bater a cara aqui. Pera aí. Aí. Se ele vai ficar. Acho que tem que virar o pé dele e colocar esse pé para lá. Prontinho. Bom, vamos voltando aqui então. Obrigado. Então, quando fala de um templo, essa é uma ideia que é comum, né, para o povo de Israel e, consequentemente, muito provavelmente para os cristãos. Porém, o texto diz uma coisa estranha. O texto diz que é para medir o templo e o quê? Leia aí o texto. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. Como é que nós vamos medir pessoas? Não é? Só se colocasse em fila assim, né? Bom, provavelmente essa é a importância do texto aqui. O conceito de quando alguma coisa era medida na literatura apocalíptica, também lá no livro de Ezequiel, quando fala que mediu o templo, porque essa linguagem vem toda lá de Ezequiel. Falando em templo, eu esqueci de falar isso. Ezequiel fala de um templo também, um templo que nunca foi construído na história, que os dispensacionalistas dizem que é o templo que vai ser reconstruído quando do reinado do Messias, tá? Só uma informação aqui. Bom, mas lá, tal como aqui, quando existe a ideia de medir alguma coisa na literatura apocalíptica, é a ideia de que vai ser protegido. É como que dizer assim, demarca essa região, tá? E essa região vai ser protegida. Ok? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é muito próxima daquela ideia que nós já temos visto todo o tempo, que é aqueles que recebem a marca não vão sofrer as vicissitudes da ira do Senhor, do dia do Senhor. A mesma coisa que, quando fala que vai medir o templo e os que neles habitam, vai medir aqueles que são o povo de Deus. Tá? Essa é a ideia aqui. Até porque o templo, nesse então, havia sido destruído. Nós estamos falando de 90 a 95, mais ou menos, da era cristã, e o templo de Jerusalém foi destruído na década de 70. Já fazia uns 25 anos que o templo havia sido destruído, pelo menos. Então, quando fala que marcou, que demarcou, que mediu o templo, mediu aqueles que nele adoram, está falando de quê? De que esses vão sofrer a proteção do Senhor. Tá? Essa é a ideia aqui. Por que fala do templo, então? É difícil ter uma explicação muito plausível de por que fala do templo. Algumas possibilidades nós poderíamos trabalhar aqui. Uma das possibilidades é essa ideia de que antes o povo de Deus se reunia no templo, e agora o que ele está falando é que o povo de Deus é o templo, né? É uma vinculação no sentido de que nós somos o templo do Senhor, alguma coisa nesse sentido, pode ser esse o conceito de João aqui. A outra coisa
a ideia que ele vai trabalhar depois no versículo 3 também, de que os gentios não vão ser medidos. Então, ele usa a linguagem do templo para fazer uma diferenciação entre gentios ou entre os infiéis e aqueles que são fiéis. A outra ideia pode estar ligada ao conceito judaico também, de que no templo estava a presença de Deus, no templo estava a santidade, né? O conceito de santidade dos judeus é exatamente esse. Quanto mais perto do templo, mais santo. Quanto mais longe do templo, menos santo. Então, quando ele fala que vai medir o templo e medir os que estão na adoração, que estão adorando, é dizer que ele vai medir aqueles que estão próximos da santidade, aqueles que são os santos, tá? Então, são algumas possibilidades de interpretação. Na NVI tá, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Esse medir não tem nada a ver com contar. Não, é interpretativo isso daí. Mas, de qualquer forma, a ideia de contar, de medir, está ligado, contou 144 mil lá, entende? Contém essa mesma ideia, a ideia de que vai estar anotado, sabe? Vai estar escrito. Tudo isso tem essa ideia de proteção. E lembra que ele disse, às vezes a gente não consegue entrar nos detalhes da visão, mas o todo da visão a gente consegue compreender. O todo dessa visão é que aqueles que são o povo de Deus serão protegidos. Essa é a mensagem por detrás daqui, tá? Os detalhes seriam o que significa o templo, o que significa a ideia de que não meças o exterior do santuário e assim por diante. Aí a gente pode até viajar um pouco, mas o grosso dessa visão, o centro dessa visão é que aqueles que estão no santuário, aqueles que estão adorando ao Senhor, esses serão protegidos. E aqui nós temos uma diferença, eu começo a diferenciar já aqueles que adoram o Senhor e mais tarde vai dizer aqueles que são os adoradores da besta, tá? Então, nós temos aqui essa diferenciação. Bom, fala então no verso 2 que não é para medir o átrio exterior do santuário. Ou seja, esse pedaço vai ficar fora da proteção de Deus. Tá? Então, é isso que está falando aqui. Por que o átrio vai ficar fora da proteção de Deus? Vocês devem saber já dessa historinha, mas vocês lembram que, vamos supor que isso daqui fosse o templo, tá? Digamos que isso daqui fosse o templo. Então, nós temos aqui o Santo dos Santos, né? Onde tinha o altar e assim por diante. E nós tínhamos aqui uma região toda aqui assim, que era, aqui assim, que era chamada do átrio, o átrio do templo. Os gentios, os que não eram judeus, eles podiam chegar até aqui. Eles não tinham a autorização, então, para entrar no templo, tá? É essa região aqui, então, ao redor do templo, que diz que não vai ser medido. Por quê? Porque nessa região estão os gentios, nessa região estão aqueles que não tinham, na concepção judaica, a santidade suficiente para entrar no templo. O que o texto provavelmente está dizendo? Que o Senhor vai cuidar daqueles que são seus, mas aqueles que não são sofrerão o juízo. Tá? Então, essa é provavelmente a ideia que nós temos aqui nesse verso. E diz então, porque ele foi dado aos gentios, e estes, os gentios, por 42 meses, calçarão aos pés a cidade santa. A cidade santa provavelmente é uma referência a Jerusalém, e o que ele está dizendo é que não meças aqui, né, porque aqui está os gentios, e esse espaço aqui vai ser
julgado pelo Senhor, vai ser entregue, então, ao juízo. E, ao que me parece pelo texto, os próprios gentios vão executar esse juízo, tá? Então, o povo de Deus que está aqui será protegido, e o povo que está de fora vai receber o juízo. Essa é a ideia aqui. Fala, então, de 42 meses. 42 meses, lembramos, então, é o mesmo que 3,5, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou seja, é um tempo de juízo não final, não completo, não perfeito, tá? Que tem uma duração menor, ok? Então, pode sim, João está fazendo uma referência ao que ele conhece da história do Templo de Israel, né? Mas só uma referência, porque mesmo os que estavam lá dentro do templo sofreram juízo na década de 70. Então, não pode estar se referindo exatamente àquele evento, mas ele pode estar falando, olha, assim como o templo foi destruído, esses que estão de fora vão também sofrer o juízo. Ok? Bom, uma vez tendo dito isso, nós temos uma segunda cena, que é a cena das duas testemunhas. Talvez esse é um dos textos que cause bastante dificuldades também, tá? Diz aí, vamos ler todo esse parágrafo, na verdade. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro. Lembram? Aquele retorna ainda à história do ai. Lembra que tinham 3 ais para ser falado? Tinha falado o segundo, tinha falado o primeiro, esse daqui é o segundo. Toda essa visão aqui, então, do templo e das testemunhas é o quê? O segundo ai, tá? Então, nós temos aí... Nós temos aqui, então, apesar de duas ideias, que é a medição do santuário e a ideia das testemunhas, nós temos aqui, então, 2 ideias que estão intimamente ligadas, porque é o segundo ai, ou seja, ele está dizendo que é uma coisa só. Ou seja, devemos procurar ligações entre uma coisa e outra, tá? A primeira pergunta que nos vem à mente é sempre:
quem são as duas testemunhas. E, novamente, aqui nós temos uma série de possibilidades de interpretação, tá? Eu não vou percorrer todas elas, basta dizer que temos aqui alguns elementos da literatura apocalíptica judaica que podem aparecer aqui, e temos também uma série de interpretações modernas, né? E assim por diante. Vamos lá. Na literatura apocalíptica, acreditava-se que antes da vinda do Messias, antes do aparecimento do Messias, apareceria alguém pregando com poder. Nós vemos isso se cumprindo na história do Novo Testamento com a pessoa de João Batista, né? Tanto é que eles até confundem e vão perguntar: eres tu, por acaso, o Messias que havia de vir? Lembra quando, acho que é João, primeiro capítulo de João, que os fariseus mandam um grupo perguntar para João: você é o Messias que havia de vir? João diz: não, eu não sou o Messias. E então eles dizem: então você é Elias que havia de vir? E João diz: eu não sou Elias. Então você é o profeta que havia de vir? João diz: eu não sou o profeta. Lembra? Ou seja, por que estou falando isso? Porque na mentalidade judaica existia, antes da vinda do Messias, a ideia de que Elias e um profeta haveria de aparecer. A ideia de Elias provém daquela ideia de que Elias não morreu, Elias foi assunto ao céu, né? Então, como ele não morreu, em algum momento ele teria que passar pela morte ainda. Essa é uma das... É daí que vem essa ideia judaica, de que antes do Messias aparecer, Elias voltaria à terra. E a ideia do profeta é uma ideia que provém lá de Moisés, quando Moisés diz: profeta como eu, o Senhor levantará. Como Moisés foi a grande figura do Antigo Testamento, né? Então, acreditava-se que antes da vinda do Messias, um outro Moisés apareceria. De qualquer forma, a ideia judaica está envolta na seguinte situação: antes da manifestação do Messias, nós vamos ter uma pregação intensa, que seria um retorno ao profetismo e um retorno à lei de Deus, tá? Enoque sendo os profetas, né, representando os profetas, e esse profeta de Moisés, que seria o chamado ao retorno da lei. Então, é provável que a linguagem de João aqui, dessas duas testemunhas, retorne para esse pensamento judaico. Ou seja, que em algum momento da história, levantaria-se então com poder alguém falando uma mensagem poderosa, com grande poder. Lembra que fala aqui, transformar a água em sangue, pragas e tudo isso? A que te remete essa linguagem? Ao Egito, as 10 pragas. Ou seja, os pregadores, essas duas testemunhas aqui, seriam pessoas poderosas, como foi Moisés, que falou, bateu lá com o cajado e a água se transformou em sangue. Então, todo linguajar remete para essa situação. Todo linguajar remete para essa situação lá do Egito e assim por diante. Bom, então, alguns, inclusive, trazem essa linguagem alguns intérpretes modernos, tá? Trazem essa mesma linguagem para os dias finais, digamos assim. Algumas pessoas dizem que, então, antes do Senhor Jesus voltar, vão ter fisicamente 2 pregadores, alguns chegam até repetir a ideia da mentalidade judaica de que vai ser realmente Moisés e Elias, né? E então falam a respeito de 2 testemunhas físicas realmente pregando nesse momento e assim por diante. Bom, mas só uma pergunta: isso se remete à volta de Jesus, então? Bom, eu estou te falando como que esse texto é visto por um grupo. Tá? Então, vamos ver uma outra possibilidade aqui, que, na verdade, segue um pouco mais a linha que nós temos trabalhado até agora. Tá? Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que fala a respeito de 2. Né?
Lembram que nós trabalhamos esse conceito de 2? O conceito de 2, então, é a ideia de que é repetição, né? Mas o que nós temos quando nós falamos da ideia de 2? Quando nós falamos que alguma coisa é dupla ou acontece 2 vezes, assim por diante, nós estamos falando de força, né? Tá? Nós estamos falando de que é verdadeiro. Nós estamos falando de força, é verdadeiro, é repetitivo, né? Ok? Então, ou seja, quando ele fala que são 2 testemunhas, o que ele está falando? Na verdade, ele está falando que esses 2, ou esse quadro, isso que ele está falando, esse tema, é um tema de força, é um tema verdadeiro, é um tema que se repete, porque são 2, tá? Não necessariamente nós temos aqui, então, a figura dupla, mas nós temos um conceito, que aquele que prega, ou aqueles que pregam, sejam lá quantos são, estão unidos por força, por verdade, por uma mensagem que se repete todo o tempo, tá? Daí, então, uma boa porcentagem de intérpretes que seguem mais a linha do histórico, da formação histórica, verem aqui nas 2 testemunhas, na verdade, um símbolo da igreja. Ok? Então, temos aqui nas 2 testemunhas quem? Aqueles que foram medidos anteriormente. Lembra lá no iniciozinho que nós lemos? Que os que adoram e que foram medidos? Bom, então encontram aqui, ou veem aqui, nas 2 testemunhas, uma imagem daquela igreja que é uma igreja operante. É uma igreja que está diante da situação de dificuldade, que é a igreja que está passando por essa dificuldade, mas é uma igreja que, mesmo em meio à dificuldade, segue fiel, segue mantendo a sua mensagem, segue pregando. Como diz lá daquela igreja que conheça as tuas obras e que agora são, inclusive, maiores do que as que eram antes. Ou seja, a ideia aqui é, então, de uma igreja atuante. A ideia aqui é que, mesmo em meio a dificuldades, essa igreja continua ao longo da história, mantendo a sua fé, mantendo a sua pregação, mantendo a sua autoridade, né? E assim por diante. Então, a figura aqui das duas testemunhas está relacionado, muito provavelmente, a isso, a uma imagem de uma igreja militante, a imagem de uma igreja que é forte, né? Uma imagem da igreja que é atuante na história. Confesso que a primeira vez quando eu li o texto, eu pensei nessa imagem da igreja e me remeteu àquelas 2 igrejas a qual Jesus falou que ele não trouxe uma repreensão, ele não trouxe arrependa-se, e sim um encorajamento de continue. Confesso que quando ele falou dos 2, a primeira coisa que veio na minha cabeça foram essas 2. Existe a possibilidade de correlacionar isso? Eu não creio que esteja, eu não creio que esteja falando daquelas 2 igrejas específicas, ou seja, Filadélfia e Esmirna, né? Filadélfia e Esmirna. Não creio que esteja falando para aqueles crentes de Filadélfia, até porque se a gente ficar só nisso, nós perdemos a aplicação do texto para nós, tá? A ideia, então, é que a imagem aqui é de uma igreja que atua, uma igreja que seja atuante mesmo em meio a essa perseguição, tá? Gente, mas a linguagem que fala aqui é que transforma a água em sangue, tudo isso. É que às vezes nós estamos muito metidos na nossa história da igreja, né? Quando você vê a história da igreja como um todo, você vai encontrar na história da igreja momentos em que o Senhor age de forma milagrosa por meio da igreja. Basta ver a igreja lá do Atos dos Apóstolos, né? Que diz que Pedro passava e a sombra curava os enfermos, e assim por diante. Ou seja, a ideia aqui é, então,
que essas duas testemunhas, ou seja, a igreja do Senhor, elas vão profetizar, elas vão pregar por 1260 dias. Aqui, então, nós temos também uma outra paradinha. O que é 1260 dias? Também, o momento da igreja na terra é um momento não completo. Ou seja, esse período de pregação da igreja aqui é um período que não é completo em si. Lembram daquilo que eu falei para vocês? De que, bom, nós temos aqui a história, né? E nós temos aqui, então, o evento Jesus. Nós temos aqui, então, a esperança da segunda vinda, né? Então, mas no primeiro vinda de Jesus, nós já damos início ao reino. Mas nós vivemos aqui ainda aquele século de tensão. Lembram? Nós falamos sobre isso? Então, aqui hoje, a igreja já pode experimentar de paz. Já, nós temos a paz em nossos corações. Mas também podemos passar por guerra. Aqui nós já temos certeza da vitória sobre a morte. Já temos a vitória sobre a morte. Mas nós ainda temos que morrer. Aqui, a igreja já tem a certeza de que pode ser curada. Sim, eu acredito piamente que o Senhor pode me curar, mas é possível que eu esteja enfermo, que eu fique enfermo. Então, esses 3 anos e meio, muito provavelmente nós estamos falando disso. Esse tempo em que a igreja está aqui. É uma igreja atuante, é uma igreja que atua em meio à sociedade, que pode ter grandes manifestações do poder de Deus, mas é por um tempo determinado. É um tempo de 3 anos e meio. Não literalmente, né? O que quer dizer com isso? É um tempo que ainda aguarda a sua concretude. É um tempo que ainda aguarda que o Senhor se manifeste e tenha aqui, então, a sua eternidade por diante. Tá? Então, quando fala aqui dos 2 anos e meio, está falando a respeito dos 1260 dias, que é a ideia dos 3 anos e meio. Então, está falando desse período. Esse é o período que o Senhor deixa a igreja ainda aqui, deixa os seus aqui, para serem testemunhas a esse mundo, para serem testemunhas àqueles que estão ao redor do templo, né? Então, são essas as 2 testemunhas. É interessante que fala deles no versículo 4, que são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham de pé diante do Senhor da terra. O que era o símbolo do candeeiro? Que o próprio texto diz que é a igreja. Não é? Para você ver como a gente não está inventando coisas aqui. O próprio texto diz que essas 2 testemunhas, eles são as 2 oliveiras, são os 2 candeeiros. O próprio texto, lá no capítulo 1, havia já interpretado o candeeiro como sendo a igreja do Senhor. Tá? Os 2 candeeiros que se acham de pé diante do Senhor da terra. Ou seja, é a igreja que está diante do Senhor. Se alguém pretende lhe causar dano, sai fogo da sua boca, devora os seus inimigos e assim por diante. Essa imagem que fala aqui desse poder da igreja me remete ou traz à memória a promessa do Senhor de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a ideia que me traz aqui quando eu leio esse texto, é a mensagem, é a ideia que me vem sempre que eu leio esse texto. Ou seja, de alguma forma também, essa mensagem acaba sendo uma mensagem de ânimo para os cristãos primitivos. Ora, eles estão passando agora pelo fogo, eles estão eles mesmos passando agora pelas dificuldades, pela perseguição, mas o Senhor está com eles. E esses que estão lhe causando dano, esses então vão acabar recebendo o fogo e vão ser devorados como inimigos, tá? Essa é a promessa aqui. A igreja não está passando a perseguição do Império Romano, a igreja não está passando a perseguição de Domiciano, a igreja não está passando a perseguição dos sacerdotes do culto ao imperador. Bom, a mensagem aqui é que eu
conheço o sofrimento de vocês, mas aqueles que estão levando-os ao sofrimento, esses vão receber o juízo, tá? Tem autoridade para fechar o céu, para que não chova, tem autoridade para as águas, convertê-la em sangue, para ferir a terra, e assim por diante. Fala do poder da igreja, então, o poder que a igreja tem. Esse texto, eu não sei se é forçar muita barra, mas eu confesso que cada vez que eu leio esse texto me faz lembrar um pouquinho a ideia de Pedro, né? Que tem as chaves da a igreja, aquilo que fechar, aquilo que abrir. Lembram dessa passagem de Jesus com Pedro? Então, me vem um pouco à memória também essa ideia, a ideia do poder que a igreja tem por meio da oração dos santos, tá? Lembrem também, nos versos anteriores que nós estudamos, qual foi o motivo que levou às 7 trombetas? Oração dos santos. Né? É a oração dos santos que foi derramada diante do Senhor. Então, o incensário onde estava a oração foi colocado o fogo do altar, foi lançado sobre a terra, do qual veio o juízo. Okay? Então, de alguma forma, o juízo de Deus sobre a terra é resultado da oração dos santos, da igreja, não é? Bom, e quando o juízo foi lançado sobre a terra, aconteceu o quê? Aconteceu fogo sobre uma terça parte do pasto, do verde, né? O juízo sobre as águas que se tornaram amargas, o juízo sobre o mar e assim por diante. Então, a linguagem também, de alguma forma, remete a isso. A oração do santo se tornou nesse juízo, né? A resposta do Senhor a esse juízo. Então, aqui também está falando isso. Está falando que a igreja, em sua oração, tem a capacidade de trazer esse juízo. Ok? Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles, e as vencerá e matará. E aqui nós temos a introdução da primeira vez a ideia da besta que surge do abismo. Nós vamos tentar trabalhar um pouco mais essa ideia das bestas lá no capítulo 19, eu acho que é. Então, vamos deixar ela aqui entre parênteses por enquanto, tá? E a hora que a gente chegar lá, a gente trabalha, porque lá nos dá um pouco mais de informação a respeito de quem que é a besta, tá? Não é o Temer, pode ficar tranquilo. Ele é besta, mas não é tanto assim também. Então, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, quando terminar esse tempo, né, ou no final desse tempo, então, que é esse tempo aí de tensão, esse tempo da igreja, a besta vai pelejar contra eles e os vai vencer. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Bom, é uma referência, muito provavelmente não, é uma referência a Jerusalém diretamente. Por que a gente sabe disso? Ora, porque diz que lá foi onde o Senhor foi crucificado. Bom, novamente aqui nós temos aqueles defensores que, então, essas duas testemunhas são duas pessoas que vão, na verdade, estar pregando lá desde Jerusalém, uma Jerusalém física, a cidade de Jerusalém, e assim por diante. Ao meu ver, a ideia aqui é só nós tentarmos entender figuras por detrás do que está falando aqui. A primeira coisa que fala é que não usa a palavra Jerusalém, né? Usa que palavra para eles? Sodoma e Egito, tá? Sodoma e Egito. Essas duas palavras são no Antigo Testamento, ou essas duas cidades, no Antigo Testamento, símbolo, na verdade, de coisa ruim todo o tempo, né? Sodoma é visto como uma cidade degenerada, uma cidade moralmente decaída, uma cidade extremamente ímpia com relação aos pobres. Às vezes a gente fala que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa
da imoralidade, mas o profeta, na verdade, vai falar que Sodoma foi destruída por causa da sua impiedade para com os pobres. Né? Como fala? Por causa da nossa socialização. Por causa da falta de ação social, né? Falta do amor aos pobres. Exatamente. Bom, mas de qualquer forma, Sodoma está envolta, né? A ideia, quando usa a palavra Sodoma, o texto está trabalhando essa ideia de que é alguma coisa moralmente decadente e alguma coisa injusta. Quando fala do Egito, o Egito sempre foi, na história de Israel, duas coisas, né? A ideia lá de quando o povo esteve no Egito, mas quando fala do Egito, é quase sempre a ideia de voltarem as costas para Deus, tá? E nos seguintes sentidos. Quando o povo estava no deserto e padeceram alguma dificuldade, a primeira coisa que eles falaram é: ai, do tempo no Egito em que comíamos cebolas e não sei o quê, né? Como que dizendo, nos tirou do Egito e nos trouxe para essa desgraça, né? Então, o desejo daquele povo era o quê? Era voltar para o Egito. Voltar para o Egito significava o quê? Abandonar a Deus. Voltar para o Egito significava abandonar a Deus e voltar a serem escravos. Tá? Mais tarde, na literatura profética, o Egito é visto também como... A ideia é muito parecida, tá? Mas relacionado à guerra quase sempre. Quando falava que o rei ia voltar para o Egito, normalmente a situação era a seguinte: era uma situação de guerra iminente, tá? Era uma situação de guerra iminente em que o rei de Judá ou de Israel olhava para o seu exército e falava assim: vou perder. O que eu faço então? O que eu faço? Eu faço uma aliança com o Egito, porque o exército deles é um exército poderoso e então eu vou ganhar. O que significava isso na prática? Que eles não estavam confiando em Deus para lhes dar a vitória. E é por isso que os profetas vão bater todo o tempo no Egito, né? Bater todo o tempo nos reis que falam de fazer aliança com o Egito. Vai chamar lá de caniço quebrado, um dos profetas vai falar, que o Egito é um caniço quebrado e quem nele se apoia cairá juntamente com ele, né? Jeremias? É o general do exército de Nabucodonosor que fala isso dele. Ele vai atacar aquele caniço quebrado. Bom, de qualquer forma, essa é a ideia dos profetas. Apoiar-se então no Egito significava literalmente abandonar a fé em que Deus poderia lhes dar a vitória. Então, quando fala de Jerusalém como sendo Sodoma e Egito, na verdade, é muito próximo do que ele falou lá nas igrejas, que aqueles judeus eram o quê? Sinagoga de Satanás. Tá? Ou seja, a linguagem aqui é muito parecida. É aqueles que não confiam no Senhor, não é povo do Senhor. Tá? Então, a pregação dessa igreja, ela estava acontecendo em meio a uma situação de dificuldade enorme, em meio a uma perseguição enorme, num lugar onde tinham pessoas que eram moralmente decaídas, né, que eram injustos e que não confiavam no Senhor. Essa é a ideia aqui, tá? Então, a ideia do texto é falar que a igreja do Senhor era uma igreja que testemunhava em meio a uma situação difícil, em meio a uma situação complicada. E quando morrem, os seus cadáveres vão ficar lá expostos. Provavelmente a linguagem aqui de jogar isso para Jerusalém a primeira ideia, dar uns tapas, né, nos judeus que estavam junto com os romanos perseguindo, tá? Mas uma outra possibilidade também é a ideia de fazer uma correlação entre
o sacrifício de Jesus Cristo e aquilo que a igreja há de padecer também, a morte dessa igreja, né, no final dos tempos. Bom, então, outra coisa também, a ideia de os corpos ficarem sem ser sepultados é uma ideia de total desleixo, de falta de temor, falta de misericórdia. Não enterrar alguém naquela época era uma coisa muito, muito cruel, tá? Essa é a ideia aqui. Bom, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Tanto é que a gente não pode tomar isso daqui como tempo determinado, que lá falou de 1260 dias, que é essa ideia do completo, do incompleto, e aqui nós temos 3 dias e meio, também uma ideia de incompleto. A ideia é quanto tempo que essas testemunhas, quanto tempo que a igreja vai ficar nesse sofrimento, quanto tempo vai ficar sepultada, não nos cabe dizer, é um tempo não completo, tá? Como ele usa lá 1260 e poucos dias e usa aqui 3 dias e meio, a ideia que provavelmente ele queira transmitir é que é um tempo que nós não sabemos quanto que é, mas que é um tempo relativamente rápido, tá? Os que habitam sobre a terra alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes, ou seja, vão estar como sempre quiseram, essa é a ideia. Vão estar sem ninguém para lhes acusar, ou ninguém para lhes trazer uma mensagem condenatória. Lembram que a mensagem da igreja, a mensagem do evangelho, a possibilidade lá do livrinho ser a mensagem do evangelho, é essa mensagem que é doce, mas que também é amarga. Ou seja, é como que dizer, durante esse tempo, esse povo vai ficar livre para o que der e vier, tá? Lembra também, eu acho que de Jeremias, né? Quando o povo manda ele. Eu acho que eu não lembro se é Jeremias. Que o povo manda ele parar de profetizar, porque ele só pode profetizar a condenação e eles não queriam mais ouvir isso. Sim, tem um pouco dessa ideia também. Na verdade, no texto do Apocalipse, a gente encontra ecos todo o tempo lá do Antigo Testamento, tá? Todo o tempo. E é saudável a gente ir lá e ver qualquer... Não, volto a dizer, não pegar o texto lá e trazer para cá, ou pegar o texto aqui e falar, Jeremias está falando então da igreja. Não, mas assim, ver, o que foi que ouviram lá? Qual que era o significado? É uma ideia próxima do que estamos falando aqui, tá? Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. De novo, um número completo aqui. Muita gente, tá? Ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. É interessante essa frase. Quase sempre nós vamos encontrar no texto de Apocalipse o contrário disso daqui. Lembra, nós vimos já um pouquinho antes aqui, dizendo que mesmo com todas o juízo, aquele grupo não adorou o Senhor. Nós vamos ver mais para frente também, dizendo que vai haver um juízo sobre a besta e uma série de coisas assim, e vai dizer que mesmo assim não adoraram o Senhor. Mas, quando acontece alguma coisa relacionada à igreja, né? Quando é a igreja que se levanta, quando é a igreja que ressuscita, diz que então deram glórias ao Deus do céu. Final das contas, então, esse é o segundo ai. Bom, nós temos aqui, então, aquele momento de suspense, ok? Nós temos aqui aquela situação, aquela realidade de, nossa, agora, né? A igreja se manifestou, a igreja fez o que tinha que fazer, agora a igreja já... A igreja ressuscitou, digamos assim, estava morta e ressuscitou, então, o que espera agora do último ai, que seria a 7ª trombeta? Espera o quê? A eternidade, não é? Já aconteceu tudo o que tinha que acontecer, a 7ª trombeta seria a eternidade.
mas não vai falar sobre isso. Vai deixar novamente em suspense disso. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, sim, há uma descrição aqui da vitória eterna de Deus, mas não é como que não acaba no texto aqui a história, porque vai começar novamente depois no capítulo 12. Tá? Vai começar uma nova realidade no capítulo 12. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança. Esse é o final aqui, então. Então, nós estamos falando que aqui a igreja está, pregando com toda a sua força, tudo isso. Ao mesmo tempo, nós temos as dificuldades. Em algum momento aqui acontece alguma coisa de dificuldade com a igreja, E por um breve período de tempo aqui, então, ela fica morta, que são 3 dias e meio, mas no final das contas, então, o Senhor a ressuscita e aí o reino continua para todo sempre. Ok? Essa é a mensagem que nós vimos até agora aqui, tá? Essa é a ideia que nós temos aqui no texto até agora. Então, a igreja está atuante, a igreja está pregando, a igreja está firme mesmo em meio às dificuldades, está acontecendo tudo o que tem que acontecer, mas em algum momento da história, essa igreja então sofre uma pancada, Essa igreja fica como que morta por algum tempo, que é um tempo extremamente rápido, porque fala que é 3 dias e meio, e aí então o Senhor se manifesta, ressuscita essa igreja, digamos assim como ele ressuscitou, e aí então o reino do mundo se torna do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele passa a reinar pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança. Essa era a esperança também daqueles crentes do primeiro século, que padecendo sobre dificuldades, que padecendo todas as dores, que padecendo todos os temores daquela época, poderiam ter com isso então uma esperança. Ora, nós estamos passando por isso, nós estamos tendo os nossos mortos, nós estamos tendo aqueles que são nossos parentes que estão morrendo, mas olha, há esperança, então, de uma ressurreição. Há esperança, então, de ressurgir e, então, viver com o Senhor para todo sempre. Essa é a mensagem de esperança para aquela igreja. É também a mensagem de esperança para as nossas vidas, que nos leva, então, a um chamado de fidelidade ao Senhor. Bom, uma vez feito isso, então, nós temos aqui que houve grandes vozes nos céus, não fala de quem são essas vozes, só fala que tem essas grandes vozes no céu. Em seguida, nós temos então a criação, que são os 24 anciãos. Nós temos então a igreja, Nós temos então a igreja, os 24 anciãos, que até então estavam sentados no trono diante de Deus, eles prostram com o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder. Perceberam aqui que é aquele que eras e que é. O que há de vir não tem aqui, porque no texto a ideia é que o Senhor cumpriu e então reinará para sempre, Essa já é uma verdade, não é uma esperança. No texto, então, já é uma verdade, é a 7ª trombeta, é o último ai, Já está tudo nas mãos do Senhor, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfurecem, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Bom, então esse é o louvor, essa é a adoração aqui da igreja, então, ao Senhor. Chega o momento em que o Senhor julgará toda a terra, então. Chegou o momento em que o Senhor há de julgar toda a terra. Esse é um momento de gozo, esse é um momento de alegria, esse é um momento de exuberância para aquela igreja que estava em perseguição. Tanto é que é a igreja que está dizendo isso com toda alegria. Quando ele vem falando do segundo ai, ele fala das 2 testemunhas que é a igreja. Certo? Aí aqui ele vai entrar no tópico da 7ª
trombeta, e no final aqui ele fala dos 24 anciões. Como que a igreja receberia essa mensagem, sendo que ele falou das duas testemunhas que seria a igreja, e agora ele está falando dos 24 anciões, que também é a igreja. Mas anteriormente as duas testemunhas sofreram, e aqui a igreja, que é os 24 anciões, está na presença de Deus. Tá, não entendo qual que é a tua dificuldade. Se eu posso dizer que os 24 anciões é a igreja, todo o povo de Deus. Certo? Em todo o tempo da história. E as duas testemunhas são eles, que estão vivendo naquele tempo. Olha, eu entendo, Timóteo, que nós não devemos delimitar o simbolismo só a igreja, aquela igreja de primeiro século. Quando eu acho que fala sobre a igreja perseguida, né, uma igreja que está em perseguição, tem a sua aplicação, o texto direto, imediato àquela igreja que está sofrendo, mas ela tem também uma aplicação à igreja na China, que sofreu até há poucos anos atrás. Tem uma aplicação, ainda sofre, é verdade. Tem uma aplicação direta à igreja africana que morre de fome. Tem uma aplicação direta aos somaleses que morreram agora, semana passada, em um ataque muçulmano. No ano passado, quando mais de 500 cristãos na África foram queimados. Então, ou seja, quando a gente fala de uma igreja sofredora, às vezes nós estamos distante dessa realidade. E às vezes fica difícil para a gente imaginar algumas coisas aqui. Mas imagine de quão poderoso seria a mensagem desse livro lá para os somaleses nesse dia, por exemplo, que ouviriam: olha, vocês estão sofrendo, mas o Senhor ainda é aquele que reina, o Senhor é aquele ainda que se levantará. E é por isso, então, que essa mesma igreja pode se dobrar diante do Senhor e pode dizer com alegria: chegou o dia da tua ira, o dia em que o Senhor há de julgar aqueles que nos perseguem. Tá? Então, a igreja é a igreja lá, é a igreja aqui, é a igreja que está aqui, que está testemunhando, que está sofrendo, que está tudo isso, que vai chegar no momento de culminação desse sofrimento, mas que o Senhor agirá com poder e a levará para o céu. Então é aplicável para todo tempo isso. Volto a repetir, o texto tem a sua aplicação imediata lá, né? E eu acho que é muito real para aqueles cristãos, mas sim, o texto tem uma aplicação em qualquer igreja, em qualquer momento da história que tem a sua perseguição, tá? Eu acho que seria perda para nós cristãos deixarmos o texto só lá para os cristãos de primeiro século, ou só para o futuro. Então, assim, eu parto de lá. Essa é a experiência daqueles crentes. E isso é uma verdade. É assim que eles entenderam o texto. Eles entenderam o texto, esses cristãos entenderam o texto como sendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de gozo, uma mensagem de alegria. A ideia de que o Senhor estava com eles e o Senhor haveria de ressuscitá-los. Haveria de julgar aqueles que estão levando eles ao sofrimento. Pronto, entendi o texto lá. Como é que esse texto se aplica? Esse texto se aplica dizendo que essa mesma verdade, ela é verdade para a igreja da Somália, ela é verdade para a igreja da África, ela é verdade para qualquer crente que esteja passando por qualquer perseguição em qualquer momento da história. Mas isso como uma aplicação para a vida dele. O texto tem o seu significado lá, mas a situação às vezes é tão semelhante, tão próxima, que a aplicação se confunde então com o entendimento do texto. Ok? Muito bem. Então, nós entendemos no texto aqui, nós encontramos no texto aqui essa alegria da igreja vendo a manifestação da ira de Deus com relação àqueles que os perseguiam. Tá? E a alegria da igreja em ver o atuar de Deus nessa própria igreja, ressuscitando-os dentre os mortos. Essa mensagem de ressurreição aqui, essa mensagem dessa esperança de que a morte não é o final, olha,
volto a dizer, para nós é muito distante, mas para aqueles crentes daquela época, era uma mensagem de alívio, era uma mensagem de alegria, era uma mensagem de gozo extrema. Por quê? Porque a morte era para eles não alguma coisa que vai acontecer, né? Hoje nós pensamos hoje nós pensamos da morte da seguinte forma: todo mundo vai passar por ela, não é? Chegou o dia. Não é isso que a gente fala da morte? Não, para aqueles cristãos, a realidade da morte era uma realidade iminente, era uma realidade que podia acontecer daqui a pouquinho. Tá? Então, conviver com a possibilidade da morte para nós é uma coisa que nós tratamos de boa, porque quase sempre nós pensamos nela como um futuro. Né? Ainda que nós temos ainda que nós temos o conceito de que pode acontecer a qualquer momento, normalmente nós tratamos com o conceito de morte para alguma coisa futura. Para aqueles crentes, não. Para aqueles crentes, a ideia de morte podia ser daqui a pouquinho. Por isso, então, a mensagem de que não ficariam mortos, mas ressuscitariam e que o Senhor agiria com poder sobre a vida deles, é uma mensagem gloriosa, assim como deve ser para nós, né? Assim como deve ser para nós, mas no caso específico deles, era uma mensagem de extremo ânimo, na verdade. Era o incentivo ao chamado desse mesmo livro, que é todo o tempo que permaneçam fiéis. Mesmo em meio à perseguição, permaneçam fiéis. Mesmo que a fidelidade de vocês os levem à morte, permaneçam fiéis, porque morrendo o Senhor os ressuscitará e vocês estarão com Ele. Ok? É uma mensagem tremenda, é uma mensagem grandiosa, na verdade, para aqueles crentes. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Lembra que lá mediu o santuário? Começa esse capítulo falando do santuário, termina esse capítulo falando sobre o santuário. Lá, então, é a ideia daquele santuário terrestre, né? Apesar de ser figurado, a imagem que tem é a imagem de um templo físico, né? A imagem que se tem de um templo físico, não está falando de um templo físico, né? Mas a imagem que ele cria desse templo físico, de uma coisa estabelecida, fala para medir isso. Aqui, então, termina agora o capítulo falando do santuário de Deus, que se acha no céu. Se lá, então, era um santuário terrestre, e naquele santuário terrestre o Senhor protegeu, digamos, aqueles que eram seus, aqui então nós estamos falando de um santuário que se encontra nos céus. Aqui nós estamos falando do santuário que é a Nova Jerusalém, que nós vamos ver depois lá no capítulo 22, né, 21, 22. Fala então a respeito desse santuário de Deus, que foi vista a Arca da Aliança. Então, nós temos aqui uma nova ideia sendo acrescentada aqui também. Lá estava Fui fazer gracinha, perdi Como que é o nome do caçador da Arca da Aliança do filme? O Indiana Jones, aí, tá aí. Então, nós temos o Indiana Jones lá que achou a Arca da Aliança. Não, brincadeira, né? Claro. Mas a ideia aqui, lembram, que a Arca da Aliança significava, na verdade, o quê? Significava a presença de Deus. Tanto é que os judeus faziam o quê? Erroneamente, mas quando iam para a guerra, em alguns momentos, levaram a Arca da Aliança como que dizendo, Deus está indo conosco, Deus está presente conosco, para você ver que esse era o conceito da presença de Deus, né? Então, quando diz que abriu o santuário de Deus, e esse santuário de Deus está no céu, e que foi vista a Arca da Aliança, é dizer, em outras palavras, lá no céu, nós vamos ter acesso à presença de Deus. Em outras palavras, como no Antigo Testamento, essa Arca da Aliança estava no Santo dos Santos e só o sacerdote tinha acesso a esse cubículo, né? Aqui nós estamos vendo então que no céu todos terão acesso à presença de Deus. Afinal de contas, o livro do Apocalipse já falou algumas vezes que ele nos transformou em
sacerdotes, não é? Ou seja, então, como um reino de sacerdotes, todos nós teremos presença de Deus, teremos acesso a essa presença de Deus. Veremos a Arca da Aliança. De novo, não vamos imaginar aqui o utensílio lá, né? É a mensagem por detrás disso. Ou seja, a ideia é que, na eternidade, todos nós teremos acesso à presença de Deus. Tá? E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e aí então é toda essa linguagem apocalíptica para dizer que era alguma coisa estrondosa, era alguma coisa, isso é uma coisa grandiosa, é uma coisa de grandes feitos. Nossa, demorei muito nesse capítulo. Nós começamos às 9, 10h30, vamos parar um pouquinho? Então vamos lá, 15 minutinhos.